Muito bom dia, amáveis amigos e irmãos presentes. E também os que estão em diferentes nações. Uma saudação muito especial para todos os ministros e suas congregações em diferentes países. Uma saudação muito especial para o missionário Miguel Bermudes Marim, lá em São Paulo, Brasil. Com o reverendo licenciado Oswaldo Aparecido Natali e a congregação lá e os demais ministros reunidos lá com suas congregações, irmãos e irmãs reunidos lá, colaboradores, também que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e nos abra a todos as Escrituras e o entendimento para compreender a palavra do Senhor e seu programa correspondente a este tempo final. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Buscamos em Êxodo, capítulo 19, versículo 5, onde nos diz, e também São Mateus capítulo 13, versículo 44. Aqui nos diz no Êxodo 15, Êxodo 19, versículo 5 em diante. Agora, pois, se deres ouvidos à minha voz e guardardes o meu concerto, vós sereis o meu especial tesouro sobre todos os povos, porque minha é toda a terra. E São Mateus capítulo 13, versículo 44 diz, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido em um campo. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido em um campo, o qual um homem achou e o escondeu de novo. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para esta ocasião é o chamado final das 12 tribos de Israel. Esse é o nosso tema para esta ocasião, o chamado final das 12 tribos de Israel. Podem se sentar, queiram ter a bondade. Hoje, domingo, dia de escola bíblica, já vimos que o nosso tema é relacionado com o povo hebreu, o chamado final das 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel, no tempo do filho de Salomão, Roboão,
Foram divididas as tribos de Israel em 2 reinos, sendo assim 2 partes. Una del grupo fue dividido. Um dos grupos, uma parte foi dividido em 10 partes para o reino do norte, com Jeroboão, descendente de José, e 2 tribos para o reino do sul, com Roboão, descendente de Salomão, filho de Salomão, por causa do pecado de idolatria de Salomão. Sempre é importante que quanto mais os anos nos passem, mais nos agarremos de Deus. Recordem isso, para sempre estarem bem agarrados de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. As tribos do norte continuaram com a idolatria. Foram as tribos que colocaram 2 bezerros de ouro, um em Dan e outro em Betel. E isso foi causa de pecado nas tribos do norte. E esse bezerro de ouro trouxe muitos problemas a Israel. Trouxe problema no tempo de Moisés, e agora vemos que também no tempo do rei Jeroboão, o qual era o rei das 10 tribos do norte, que lhe foram dadas por causa do pecado de Salomão, o pecado de idolatria. E agora vemos que o reino foi dividido em 2 partes, 10 tribos para o reino do norte e 2 tribos para o reino do sul, o reino de Judá. Por isso, encontramos que depois se chamava o reino de Judá ou reino do sul. E ao das 10 tribos se chamava o reino de Israel. Mas a promessa é que serão unidas as 10 tribos do norte com as 2 tribos do sul, com a tribo de Benjamim e com a tribo de Judá. E sendo assim, será restaurado o reino de Davi e trono de Davi. As 10 tribos do norte também se chamam as tribos perdidas de Israel, porque foram espalhadas por diferentes nações. E até perderam a sua identidade como tribo. Por isso encontramos que para o tempo final, esse é o tesouro escondido que o Senhor encontrou e depois o guardou. E para este tempo final, Ele chamará e juntará todos os que formam parte desse tesouro escondido. De São Mateus, capítulo 13,
44. Versículo 44. Para lo cual y por lo cual Para o qual e pelo qual el mismo Yeshua o mesmo Yeshua o Jesús ou Jesus habló falou proféticamente profeticamente y dijo e disse en São Mateus capítulo 24, em São Mateus capítulo 24, verso 30 al 31, do versículo 30 ao 31. verso 30 al 31, y dice, Do versículo 30 ao 31 diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, desde um extremo do céu até o outro. Estes escolhidos são os judeus, e vai juntá-los neste tempo final. Como Cristo disse que vai juntá-los, enviando a seus anjos. Seus anjos são as duas oliveiras de Zacarias capítulo 4, do versículo 1 ao 14. E com estes ministérios das duas oliveiras, que são os ministérios de Moisés e Elias para o tempo final, as duas oliveiras de Apocalipse capítulo 11, do versículo 1 ao 11, e Zacarias capítulo 4, do versículo 1 ao 14. Aí temos a revelação divina de como é que ele vai juntar o tesouro que ele escondeu. Ele vai recolhê-lo. Esses são os judeus. Por isso lemos ao princípio no capítulo 19, versículo 5 do Êxodo, que Deus disse: vós sois o meu especial tesouro. O tesouro que está repartido, escondido em todas as nações, é a descendência de Israel, descendência de Abraão. São os judeus espalhados pelo mundo inteiro. E a parte mais importante desse tesouro são os 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Porque esses são os que estarão no milênio, como eunucos, dando assistência ao rei e à rainha, dando assistência ao filho de Davi, o rei prometido para o povo hebreu, o príncipe da paz, descendente do rei Davi, o qual se sentará no trono de Davi e restaurará o reino de Davi. Esta restauração está prometida em Ezequiel, capítulo 37, e também no capítulo 34. Está prometida. Portanto, o que se sentará no trono de Davi será o Davi, o filho de Davi. Recordem que quando promete que Davi
se sentará no trono y reinará, se refere-se a um descendente do rei Davi, que se sentará no trono de Davi e terá o título do Davi, ou de Davi, ou filho de Davi. Assim como no Império Romano, os Césares levavam esse nome, todos os que subiam como imperadores, depois de certo tempo em diante. E também no Egito, o faraó era o rei, e morria um, e subia outro, e seguia sendo o faraó do império, somente mudando de pessoa quando terminava seu tempo e morria. E agora temos a promessa da parte de Deus de que haverá um chamado final das 12 tribos de Israel. O chamado final é para este tempo final, onde chamará aos judeus com grande voz de trombeta, os juntará e os restaurará ao reino de Deus, e restaurará o reino de Deus a Israel. Jerusalém será a capital desse reino, e todo o território de Israel será o Distrito Federal. E se unirão a esse reino muitas nações, conforme a profecia. Essas nações que se unirão a Israel entrarão ao reino milenial. E sendo assim, terão as bênçãos de paz permanente. Prometida em Isaías capítulo 9, do versículo 6 ao 7. É que vem um tempo de paz para toda a humanidade, que viverá nesse reino do Messias, chamado o reino milenial ou milênio de Deus para o povo judeu e para os crentes em Cristo, nascidos de novo. Os que morreram ressuscitarão em corpos glorificados, e os que estejam vivos nesse tempo da ressurreição serão transformados, e todos terão corpos glorificados, eternos, imortais, como o corpo que tem o Senhor Jesus Cristo, o qual está tão jovem como quando se foi, como quando subiu ao céu. Assim será o corpo que terão os crentes em Cristo, nascidos de novo, neste tempo final. Assim será a ressurreição e depois o rapto ou arrebatamento dos crentes em Cristo, em carros de fogo, ou seja, como Elias se foi num carro de fogo, ou seja, num disco voador, assim também irão à ceia das bodas do Cordeiro no rapto os crentes em Cristo do último dia, os quais também são chamados e recolhidos com a grande voz de trombeta, ou trombeta final, que é a voz de Deus falando no último dia, como leão, clamando como quando ruge um leão, e 7 trovões emitindo suas vozes. Com essa voz divina, a voz de Deus estará nos revelando os mistérios do 7º selo, o mistério da sua vinda à sua igreja, na era de pedra angular.
Assim como foi era de pedra angular na primeira vinda de Cristo, assim também é para o nosso tempo. Era da pedra angular na e para a vinda do Senhor, e para o recolhimento dos escolhidos de Deus, e para a ressurreição dos mortos em Cristo, e transformação dos que estamos vivos, e continuemos vivos até esse momento. Estamos no tempo preciso para o cumprimento dessas promessas. O reverendo William Branham, precursor da segunda vinda de Cristo, assim como João Batista foi o precursor da primeira vinda de Cristo, diz na mensagem, o Espírito de verdade, pregado em Phoenix, Arizona, na América do Norte, 18 de janeiro de 1963, na página 7, parágrafo 43 diz: pode que seja meu tempo de partida ao lar. Parece ser bem assim. Parece ser bem dessa maneira. Se for assim, alguém se levantará depois de mim, que levará a mensagem adiante. Ele será uma pessoa estranha, mas ele se levantará depois disto. Mas ele se levantará depois disto e levará a mensagem adiante. E vocês escutem-no, enquanto seja escritural. Fiquem com isso. Ou seja, que o reverendo William Branham diz que depois dele se levantará outra pessoa que levará a mensagem adiante. Assim como depois do primeiro mensageiro São Paulo, se levantou um segundo mensageiro da igreja em outra era. Depois, na terceira era, se levantou outro mensageiro que levou adiante o evangelho, a mensagem. Depois veio outra era, a quarta era, e Deus levantou a outro mensageiro. Veio a quinta era, a sexta, a sétima era, onde Deus levantou em cada era um mensageiro, com o qual abriu cada era. E depois, para este tempo final, o precursor da segunda vinda de Cristo nos diz que virá outro que levará adiante a mensagem. Se conseguirem esse outro, receberão a revelação do sétimo selo. A voz de Deus estará falando através dele. Essa voz dos sete trovões estará nos revelando as Escrituras, a palavra de Deus para este tempo final. E receberemos a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. O reverendo William Branham disse que viria outra pessoa depois dele. Tem que vir aquele ao qual ele esteve preparando o caminho, porque ele é precursor da pessoa que virá depois dele. Leremos na página 474 e 475 do livro dos selos em espanhol. Diz: eu não sei quem será, e nem o que vai acontecer. Não sei, somente sei que esses sete trovões contêm um mistério, por cuja razão houve silêncio no céu. Talvez
cuando aparezca seja agora o tempo e a hora, que hemos estado esperando, quando apareça esta grande pessoa que temos estado esperando. Talvez este ministério, la palabra, pelo qual tenho tratado de converter as pessoas à palavra, si es, tenha servido de fundamento. Se for assim, então estarei lhes deixando para sempre. Não haverá dois aqui ao mesmo tempo. él E se for assim, será y yo menguaré. ele crescerá Lo mismo e que eu Juan el diminuirei. Bautista dijo, O mesmo que João Batista disse mira aquel, de Jesus, quando lhe disseram: olha, ahora le aquele do qual tu deste testemunho, y bautiza agora lhe seguem mais pessoas do que a ti, e batiza mais pessoas que a ti. le conviene E ele diz: a ele convém crescer, e a mim diminuir. dijo el reverendo William Branham, Assim mesmo disse o reverendo de Lembrando, la segunda venida de como precursor da segunda vinda de Cristo. Cristo, dijo, será paralelo E também numa ocasião disse: será paralelo em tudo, ou seja, paralelo à primeira vinda, será a segunda vinda. Juan el Houve um precursor lá, João Batista, virtud de Elías como com o espírito e virtude de Elias como precursor da primeira vinda de Cristo. y lo presentó E o apresentou con su mensaje, presentó com a sua mensagem, aquel al cual él estaba apresentou aquele ao qual ele estava preparando o caminho. era de la familia Era da família. y se llamaban en aquel tiempo cuando eran familia E naquele tempo se chamavam, quando eram família, se chamavam de irmãos também. de la misma familia, Tem que ser da mesma família. tiene que ser de la familia Tem que ser da família, da casa, Espíritu de Dios onde está o Espírito de Deus. y la casa de Dios E a casa de Deus iglesia, espiritual é sua el igreja, Espíritu Santo el día de Pentecostés, a qual veio o Espírito Santo no dia de Pentecostes. E daí em diante tem estado na sua igreja, porque é a casa de por el Deus, Espíritu de Dios, onde mora o Espírito de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo, creyentes, como corpo místico de crentes, como e em cada crente, como indivíduo. por eso Por isso, Apocalipsis capítulo 7, Apocalipse capítulo el 7, que viene con el sello del Dios vivo, o anjo que vem com o selo do Deus vivo, con el Espíritu vejam, Santo. vem com o Espírito Por lo Santo. tanto, Portanto, Él es el que llamará ele é o que chamará y se e llamará juntará los e selará 144,000 os 144.000, 12.000 de cada tribo. es el ángel del pacto, el Espíritu Santo, É o anjo do pacto, o Espírito Santo se manifestando no tempo final, bien todo lo que está prometido, no cumprimento do que está prometido fue precursado, e do que foi precursado el reverendo William Branham, precursor pelo reverendo William Branham, de precursor Cristo, da segunda vinda de Cristo, puso el fundamento para o qual pôs o la fundamento segunda venida de Cristo, para a segunda vinda de que sea Cristo identificada su venida, e para que seja identificada a sua el vinda mensaje que él trajo, para com a igual mensagem que ele trouxe para a igreja do Senhor Jesus Cristo. por lo tanto, Portanto, estemos preparados estejamos preparados, de un momento a otro, porque de um momento a outro el Señor o Senhor saldrá de su obra de intercesión, sairá da sua obra de intercessão, saldrá sairá de ser el sumo sacerdote intercediendo, de ser o sumo sacerdote intercedendo pelos crentes, en el león de la tribu de Judá, se converterá no leão da tribo de rey, Judá, pues, rei e juiz de toda a terra. para ese tiempo luego ya no habrá Para esse tempo, então, já não haverá oportunidade de salvação para as se pessoas, habrá completado la iglesia del Señor, porque já terá se completado a igreja do Senhor Jesus Cristo, e já não haverá sangue sobre o propiciatório celestial. no templo de Deus celestial. Estamos en un tiempo muy importante, Estamos em um tempo muito importante, otro Cristo de onde, de um momento a outro, Cristo deixa o trono de intercessão y se convertirá en trono
e se converterá num trono de juízo. Cristo se convertirá en el león de la tribu E de Cristo se converterá no leão da tribo de Judá, Rei dos reis e Senhor dos senhores. y su voz E sua voz en la tierra, en su iglesia, na terra, em sua igreja, como cuando un león clamando como quando ruge um leão, emitiendo sus voces. e 7 trovões emitindo suas vozes. Ou seja, Cristo falando em forma consecutiva, no meio da sua igreja. En el pacto de Apocalipsis, capítulo O anjo do 10, pacto de Apocalipse, capítulo 10, falando à sua igreja. y luego E depois, a mensagem 11, em Apocalipse 11 el contenido, é o conteúdo los truenos hablan. do que os trovões falam. Apocalipsis capítulo 10. Em Apocalipse capítulo 10. Juan el apóstol representa Porque o apóstolo João del Señor Jesucristo. representa a igreja do Senhor Jesus Cristo, Sus mensajeros com seus mensageiros. representan Sendo assim, a la iglesia. representa a igreja El día postrero también, com o mensageiro do último dia também, para comerse el título de propiedad del libro sellado con 7 sellos. para comer o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, e depois profetizar Pueblos. sobre muitos povos, nações e línguas. Y Apocalipsis 11, E em Apocalipse 11, que quien profetiza sobre muchos pueblos. aparece que quem profetiza sobre muitos povos, nações e línguas são as 2 oliveiras, os 2 candeeiros, que estão em pé diante do Deus de toda a terra. Podemos ver Aí podemos de ver los dos, o ministério das 2 oliveiras, que são os ministérios de Moisés e Elias, tiempo final, repetindo-se neste tempo final, para los escogidos del día para chamar e juntar os escolhidos do último dia, los 144,000 hebreos. os 144.000 hebreus Final. do tempo final. Son los escogidos Esses são os escolhidos do tempo final do povo van a hebreu. estar en el reino milenial. Eles estarão no reino milenial. Eles darão assistência La iglesia y à el Señor igreja en el reino milenial. e ao Senhor no reino milenial, Los eunucos como os asistían al eunucos davam assistência à rainha reino, los diferentes reinos, nos diferentes reinos. Assim também, 144,000 os 144.000, 12.000 de cada tribo, viendo estarão dando assistência à igreja al rey. e ao rei. Hemos visto el llamado final. Temos visto o chamado 12 final tribus. das 12 tribos de Israel. ¿Vieron qué sencillo es? Viram como é Son simples? el tesoro escondido. São o tesouro escondido, Son el especial tesoro de Dios. são o tesouro especial de Y Deus. aunque le llamen a las 10 tribus E ainda que chamem as 10 tribos do norte, perdidas de Israel, as tribos perdidas de Israel, no se le pierde nada. a Deus nada se perde. E a evidência Nos hemos perdido. é que não nos perdemos, Ni se le perderán tampoco nós, e tampouco se perderão Israel. as tribos de Israel. Van a ser unificadas y va a establecerse Vão ser reunificados e vai se estabelecer o reino de en la Deus tierra na el terra, reino de David. chamado o reino de Va a Davi. ser ocupado E o reino de Davi será ocupado el hijo de David, pelo filho de Davi, descendiente del rey David. descendente do rei Davi. Y entonces habrá un reino mundial E então haverá um reino mundial para que todas trará a paz las naciones. para todas as Este es nações. el reino. Esse é o reino de El reino de Deus. Dios celestial está en el cielo, donde Cristo O reino de Deus celestial está no céu, onde Cristo está sentado à destra de Deus. El reino de Dios terrenal es el E o reino de Deus terreno é o reino de Davi, que será restaurado final, neste tempo final, ser establecido para ser estabelecido o reino milenial príncipe do Messias príncipe, descendente do rei Davi.
Todavia, predica el Evangelio de Cristo se prega o Evangelho de Cristo y se entrelaza com o Evangelho do Reino. y la dispensación del reino se entrelaza con la E a dispensação do Reino se entrelaça com a dispensação da graça. tiempo de entrelace. Estamos em um tempo de entrelace, Tenemos que ver lo que pertenece onde também temos que ver o que al pertence reino terrenal ao reino terreno que va a ser de Deus, establecido, que será que estabelecido, corresponde e o que corresponde cristianismo, ao cristianismo, en donde se vive onde se vive espiritual en el na reino. esfera espiritual no reino de Deus. Tenemos que hacer la diferencia entre Temos que saber fazer a diferença dispensación de la gracia, entre a dispensação da graça e a dispensação do reino, que tiene que ver con los judíos en este tiempo o final. que tem a ver com os judeus neste tempo final. Dispensación Corresponde à dispensação do reino, en el entrelace no entrelace del reino con da dispensação do reino com a dispensação da graça. si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo, Se tem alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo como Salvador, pode fazê-lo nestes momentos e estaremos orando por você. Quer seja que se encontre aqui presente ou esteja em outro país, en estos momentos, escutando nestes momentos, para o qual podem passar à frente estaremos orando por usted e estaremos orando por você. para recibir a Cristo. Pode passar à frente para receber a Cristo como único e suficiente Salvador. Vamos a dar unos minutos. Vamos dar uns minutos enquanto passam à frente aqui e em diferentes lugares os que ainda não haviam recebido a Cristo como Salvador. Neste tempo estão entrando os últimos. Neste tempo estão entrando os últimos escolhidos do cristianismo, da igreja, ao corpo místico de Cristo. Entrarán E em breve entrarão a la dispensación del reino à dispensação do reino los hebreos os hebreus, para ser restaurados para serem restaurados en el reino de Dios, no reino de Deus ser establecidos e ser estabelecidos no reino de Deus, conforme al programa divino. conforme ao programa divino. Es el tiempo para el llamado final. Este é o tempo para o chamado final La iglesia del Señor dos que completarão a igreja do Senhor Jesus Cristo escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. los hebreos, E depois para os hebreus, comenzando con los 144,000 começando com os 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo. Vamos a estar puestos en pie para orar. Vamos nos colocar em pé Personas en diferentes países, para orar pelas pessoas que em diferentes países como único estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito tu nombre. Pai nosso que estás nos céus, bendito é teu nome para sempre. Venho a ti no nome do Senhor Jesus Cristo com todas estas pessoas que em diferentes países estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Recíbeles en tu reino, te lo ruego. Receba-lhes em teu reino, eu te rogo, Jesucristo. no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Y ahora pueden repetir conmigo la oración que está E agora podem repetir comigo a oração que estaremos fazendo. Cristo en diferentes. Todos os que estão recebendo a Cristo em diferentes países, nestes momentos. Señor Jesucristo, Senhor Jesus la Cristo, predicación del Evangelio escutei a pregação do en Evangelho mi corazón e tua fé nasceu no meu coração. y con toda mi alma. Creio em ti com toda a minha alma. Venida Creio em tua primeira vinda. del Calvario, Creio em tua morte na cruz do Calvário, como sacrifício de expiação por nossos pecados. el único nombre, Creio em teu nome como único nome, debaixo do céu dado aos homens, em que podemos ser salvos. escuché Senhor, la predicación de tu Evangelio escutei a pregação do teu en Evangelho mi corazón. e tua fé nasceu no meu coração.
Creio em Ti com toda a minha Soy alma. pecador y necesito. Reconheço que sou pecador e necessito um Salvador. Doy testimonio público de mi fe en ti. Dou testemunho público da minha fé em Ti e da Tua fé em mim. Suficiente. E Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Rogo-Te que perdoe os meus pecados e com Teu sangue me limpes de todo pecado. E me batizes com Espírito Santo e fogo, depois que eu for batizado em água no Teu nome. E produzas em mim um novo nascimento. En tu reino. Quero nascer em Teu reino. Quero nascer de novo. Quero viver eternamente contigo em Teu reino. Realidad en mi vida, Señor. Faz realidade em minha vida, Senhor, Para mí. a salvação que ganhaste para mim na cruz do Calvário. Verdadero y glorioso. Eu Te rogo no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. Y ahora, E agora, los que están recibiendo a Cristo como Salvador, os que estão recebendo a Cristo como Salvador no dirão: me pueden bautizar. quando podem me batizar? Cristo dijo, "Id por todo el mundo y predicad Pois el Cristo evangelio". disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho El que a creyere toda y fue criatura. bautizado Quem crer e for batizado será salvo, será. mas quem não crer será condenado. Por cuanto ustedes han creído de todo corazón, bien Porquanto pueden vocês ser creram de todo o coração, bem podem ser bautizados batizados. con Espíritu E que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, Santo, el nuevo e nacimiento. produz em vocês um novo nascimento. Continuaremos viendo E eternamente continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, nosso Salvador. Ha sido para mí un privilegio grande estar con Foi ustedes, para mim um privilégio grande estar com vocês dándole nesta ocasião, dando-lhes testemunho el llamado do nosso tema, o chamado final das 12 tribos de Israel. que Dios les bendiga y les guarde. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde. El próximo domingo, viernes y domingo, E na próxima sexta-feira e domingo, un tema muy temos um tema muito importante mesmo. domingo estaré con ustedes. O próximo domingo estarei com vocês Así es também. que nos veremos el próximo. Assim que nos veremos no próximo domingo, Dios mediante. se Deus quiser. Próximo viernes Na próxima sexta-feira, tendremos la introducción teremos a introdução. de aquí o no esté Eu esteja aqui ou não esteja, teremos a introdução del tema do tema del próximo. correspondente ao próximo domingo. Así es que Assim que es probable, es posible, pero no, é provável, é possível, no les puedo asegurar que el viernes. mas não posso lhes garantir que na sexta-feira eu esteja com vocês. Ustedes, Tratarei de estar com si vocês, me es posible. el se me for possível, na próxima sexta-feira também. Y luego E depois, muchos viernes y muchos domingos más. muitas sexta-feiras e domingos mais, durante Este mes. este mês. Que Dios les bendiga y les guarde y oremos Que Deus lhes abençoe e lhes guarde e orem muito por mim toda la iglesia del Señor Jesucristo. e por toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Hay grandes bendiciones Há grandes bênçãos prometidas para la iglesia del Señor Jesucristo. prometidas para a igreja do Senhor Jesus Este Cristo, tiempo final. para este tempo final. No queremos perder ni una Não queremos perder nenhuma das bênçãos prometidas nosotros para este para nós, tiempo final. para este tempo final. Que Dios les bendiga y les Que guarde. Deus lhes abençoe e lhes guarde e continuem passando uma tarde feliz, Llena de las bendiciones. cheia das bênçãos de Cristo, Salvador. nosso Salvador.